deve produzir 90 milhões de toneladas de rações concentrados e também suplementos minerais. Vamos saber aí em relação a essa expectativa, o balanço aí desse ano 2024 para a alimentação animal. Eu vou conversar agora com o Ariovaldo Zani, que é CEO do Sindicações, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal. Muito bem-vindo, obrigada por participar aqui hoje do nosso jornal, viu, Ariovaldo? Obrigado, Simone, pela oportunidade de esclarecer os seus telespectadores. A gente sabe, né, do papel importante da alimentação animal, porque ela interfere, né, no desempenho, na produtividade também dentro da porteira. Como é que foi o ano 2024, né? A gente tem essa expectativa aí em relação a essa produção, né, de 90 milhões de toneladas de rações concentrados também e suplementos minerais. Vamos chegar a tudo isso? A expectativa é essa, Simone, embora esse ano nós enfrentamos vários desafios, né? As desordens climáticas, né, que afetam, né, o desempenho da agricultura, então escassez, né, de chuva em algumas regiões, a crise, né, o cataclisma que se abateu no Rio Grande do Sul, um grande produtor. E isso tudo acaba afetando o desempenho da agricultura, que é um grande fornecedor de insumos que nós utilizamos. Somos misturadores desses insumos agrícolas, outros produtos pecuários, né, e que, apesar de tudo, afora uma desvalorização razoável da nossa moeda, ou seja, uma série de insumos que nós importamos, somos dependentes de suprimento externo, são cotados em dólar, né? Eles também trouxeram desafios. Mesmo assim, né, nós devemos conseguir crescer esse ano a uma taxa de 2,5% e alcançar esses 90 milhões de toneladas, sendo que algo em torno aí de 86 milhões são as rações concentradas e 4 milhões de suplementos minerais voltados principalmente à pecuária de corte. Você falou em relação à dependência, né, do mercado externo, quando a gente fala de suprimentos, né, dessa importação aí. Quanto que o Brasil ele importa? Olha, nós devemos produzir esse ano um pacote que a gente chama de premix, são pré-misturas, né? É aquele pacote de aditivos, vitaminas, aminoácidos e outros elementos que são colocados na alimentação animal e que a gente atribui eles, né, o conceito de verdadeiros melhoradores de desempenho, né? A exemplo dos fertilizantes que são utilizados na agricultura. Esse ano a gente deve produzir quase 550 mil toneladas dessas pré-misturas que vão compor esses 90 milhões de toneladas. E praticamente aí, Simone, todas as vitaminas hidro e lipossolúveis, uma série de aminoácidos essenciais são importados. Nós não temos produção local, infelizmente, né? Então, a cotação e o pagamento se dá através da moeda de transação internacional, o dólar, agravado, inclusive, por fatores de movimentação, né? Então, se você tem aí dificuldade em encontrar containers, né, se estabelecer esse comércio junto a esses fornecedores, né, que principalmente estão na Europa, na China e na Índia também, você tem outro fator aí para dificultar, né? Mas, felizmente, né, nós estamos abastecidos, fomos bem abastecidos e conseguimos, então, chegar a essa produção. Importante salientar, o Brasil é o terceiro maior produtor global de alimentação animal, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Nutrição que ela compõe aí, podemos dizer, né, o quê? 60% da atividade do agronegócio? Olha, a alimentação animal, ela representa 70% do custo, principalmente na produção de aves, de suínos, da pecuária leiteira, que varia um pouco mais ou menos, da pecuária, né, bovinocultura de corte, né, um grande custo, atrás apenas do preço, né, do custo da reposição, que é o bezerro, enfim. Então, a alimentação animal é um dos principais, ou o principal custo, né, desses segmentos, né, da atividade pecuária brasileira. E, logicamente, é que vai dar, né, fôlego para que a nossa indústria de proteína animal seja bastante competitiva nesse cenário internacional, com as exportações, né?
Esse ano a gente viu um pouco aí do alívio, né, no custo de produção, diferente de outros meses do ano passado, não é? A gente viu melhorando um pouco em relação ao custo de produção de insumos, né, utilizados aí na alimentação animal. É um alívio que a gente pode ver em 2024, somado a outros fatores, então, que favoreceu essa cadeia produtiva de proteína animal? Sem dúvida, né? Esse alívio no preço, né, no custo do milho e do farelo de soja, que é derivado da soja, ele acabou favorecendo, né, essa atividade bem sucedida. Eu costumo, inclusive, pontuar, né? Eu chamo de gangorra agropecuária. Lamentavelmente, né, quando você tem preços muito baixos, né, para os grãos, né, os cereais e oleaginosas, o que atrapalha muito o planejamento e dos agricultores, acaba favorecendo a pecuária, né, muito estimulada por esses custos mais baixos. Ao contrário, né, que nós vivemos 2, 3 anos atrás, em seguida, é quando os preços, né, de milho, de soja estão lá em cima. Isso favorece muito, né, a atividade agrícola, traz muita receita, né, cambial ao Brasil por conta das exportações desses grãos. No entanto, ele atrapalha muito, né, a atividade, principalmente da pecuária que não exporta, ou seja, a produção de ovos, a produção de leite, no caso da exportação de frangos e suínos, carne bovina, aí você tem até uma composição e um abatimento, uma compensação quando essa alimentação está muito elevada, o custo dela, porque você exporta e você tem uma receita, então, em dólares, né? Então, você consegue fazer uma composição aí. Mas, de maneira geral, é assim, né? A dinâmica do setor se dá dessa maneira. E quando a gente fala na qualidade da alimentação, tem um papel fundamental no desenvolver aí dentro da porteira, né, na qualidade aí do produto que vai ser oferecido, né, na mesa dos brasileiros e até exportados, né? A demanda de rações aí para frangos de corte cresceu mais que de bovino. Gostaria, se possível, de um apanhado aí em relação a essa demanda, né? Quando a gente fala alimentação de suínos, bovinos e também aí de frangos de corte. Resumidamente, Simone, esse ano nós tivemos assim um crescimento razoável, né, uma demanda forte, eu diria robusta, para rações para galinhas poedeiras, para bovinocultura de corte e para aquicultura industrial, né, principalmente a piscicultura. E um crescimento mais, embora cresceu, mas de uma maneira bem mais moderada, a atividade de frangos de corte, a bovinocultura leiteira, né, e a suinocultura. Então, tem diversos fatores aí, né? Esses com atividade menos intensa que se deu, né, num ritmo menor, são esses segmentos, né, que atendem bastante o mercado internacional, né? A demanda interna ficou um pouco comprometida por conta das condições econômicas, né, que nós estamos vivendo no país, enquanto que a produção, e aí eu estou falando da demanda nas rações para gado leiteiro, né? Principalmente. Agora, no caso de poedeiras, né, que teve um crescimento razoável esse ano, então você tem, né, um alojamento já bastante robusto, né, o que deve implicar no próximo ano uma moderação, né, a expectativa leva a isso, né, por conta da oferta, né, que tem atendido de maneira propícia à demanda. Isso permite, né, que os preços fiquem controlados, para que isso favorece, né, o consumo na população. Para o próximo ano, a gente deve ter uma repetição aí na demanda de rações para a suinocultura, para a avicultura de corte, como eu disse, né, antecipei, uma certa diminuição no ritmo para as poedeiras, uma continuidade na questão da demanda de ração para gado leiteiro, também por um conjunto, né, de fatores que acabam aí equilibrando um pouco a produção leiteira e então a demanda de ração. E no caso da aquicultura, né, ainda é uma atividade incipiente, né, são poucos anos de atividade, mas ela vem crescendo, né, a uma taxa razoável, né, esse ano deve aí estar na casa de 8 a 10%, o ano que vem pode ser que haja uma certa moderação, né. Então, basicamente, como você antecipou, esse ano a gente deve
alcançar aí 90 milhões de toneladas, e para o próximo ano é um crescimento da ordem de 2,5% também, superar 92 milhões de toneladas. Por fim, o confinamento, eu acho muito importante, vocês abordam bastante isso aí, né? Então, nesse caso, né, nós estamos partindo, né, já alcançando no próximo ano uma inversão do ciclo pecuário. Então, essa oferta abundante, né, de carne que se deu, de abate, principalmente de fêmeas, elas passam a ser retidas para a produção de bezerros. Então, o próximo ano, de fato, a gente terá aí uma oferta menor, né, de carne bovina, de certo, menor número de abate, e então você passa a ter uma valorização outra vez da reposição, da arroba do boi gordo, e um setor que vinha sofrendo bastante nesses últimos meses, anos, por conta do preço aquém daquele desejado, deve ter uma melhora substancial. Tá certo, então as expectativas aí para 2025, para a gente finalizar aqui, Ariovaldo, a gente tem também essa expectativa em relação ao acordo Brasil-Mercosul. Diante disso, a gente já viu o pontapé inicial sendo anunciado em Montevidéu, no Uruguai, né? Em relação a esse acordo, falta aí a assinatura, mas tudo leva a crer que pode acontecer, né? Depende aí dessa aprovação no parlamento, né? Como é que você observa essa chegada aí desse acordo? Não se sabe se vai ocorrer ainda em 2025, mas com essa expectativa toda em relação às rações. A gente está vendo aí, temos cotas, né, do mercado do nosso bloco aqui do Mercosul, né, para essa exportação para países da comunidade europeia, e essa expectativa toda em relação à alimentação, né, dos animais aí, né? A gente vê carne de ave para exportação, o bovino, enfim. Como é que vocês avaliam, o Sindicato de Rações avalia essa expectativa? Olha, como eu antecipei, né, nossa indústria, né, ela é modulada pela cadeia produtiva da proteína animal. Então, se ela vai bem, a gente acompanha, se ela demanda mais, a gente atende, se ela realmente tem um ritmo menor, a gente também desacelera, né, porque, de fato, são os maiores clientes que nós temos. Evidentemente, a gente também atende o setor de pet food, alimentação de cães e gatos e tal, domesticamente, mas o grosso realmente é essa produção pecuária dos animais de produção, né? Olha, o acordo que se firmou, né, ele de certo agora tem todas umas etapas de cumprimento, ele vai sendo colocado em prática, tem uma transição de aumento de cotas, redução de alíquota e tal. A gente entende, né, que de fato isso vai favorecer principalmente a exportação da proteína animal, as carnes de ave, suína e bovina. Deve trazer algum alerta, né, atenção redobrada da parte dos produtores de leite, por exemplo, e derivados, porque do mesmo jeito os europeus vão poder colocar aqui lácteos em uma condição melhor do que atualmente, né? Dessa maneira, muito embora a gente entenda que no saldo, né, nós vamos ser bastante favorecidos. Além dessa questão da União Europeia, né, e Mercosul que foi firmada, existem outros dois fatores que a gente não pode deixar de lado também, né, que é o efeito eventual, um hipotético efeito do Laninha, né, nunca se sabe, né, ele pode atrasar aí a questão de chuvas, atrasar plantio, aí você atrasa o plantio da outra safra, da outra cultura, isso pode atrapalhar, por exemplo, a segunda safra de milho, né? Muito embora a gente não vê sinais de escassez aí por conta de oferta global e da produtividade, da produção que nós possamos alcançar. E, além disso, né, o efeito, né, da vitória do Trump, né, que tem feito aí algumas declarações relacionadas vamos falar de protecionismo ou da indústria local. Então, isso, lógico, fortalece o dólar. Tem uma desvalorização, né, das commodities em consequência, isso são hipóteses, né? E também em relação às ameaças que ele tem feito em relação à China, né? Ao BRICS também, o Brasil faz parte, mas principalmente em relação à China. Isso, de fato, pode até abrir mais oportunidades para o Brasil, ampliar mercados internacionais, né? Então, enfim, né, nós vamos num mundo assim, cada vez mais dinâmico, tem uma série de fatores aí, mas de maneira geral eu acho que o acordo Mercosul-União Europeia e a questão aí do governo republicano, né, nos Estados Unidos, deve favorecer as nossas exportações, principalmente o nosso comércio
internacional, principalmente em relação às proteínas. E, portanto, né, demandando mais alimentação animal e permitindo esse crescimento que nós estamos aí prevendo da ordem de 2,5%. Expectativa desse crescimento de 2,5% para 2025. Ariovaldo Zani, CEO do Sind Rações, obrigada, viu, por esse balanço aí do ano, né? Essa expectativa toda para o ano que vai chegar, viu, Ariovaldo? Uma boa tarde para você e mais uma vez obrigada pela participação aqui com a gente no nosso jornal. Espero no próximo ano poder estar celebrando contigo mais informações muito boas para o nosso setor. Muito obrigado, viu, Simone? Vamos lá, tchau, tchau.